restrição energética intermitente. Especificamente, vou falar mais do ciclo de carboidratos, das evidências à prática clínica. Então, vocês me permitam fazer uma introdução inicial para depois chegar no tema, tá? Então, meu nome é Thiago Leite, sou educador físico, sou nutricionista, tenho doutorado em bioquímica pela FRJ e atualmente sou docente da FRJ. Curto muito os temas que envolvam dieta, mapa metabólico, enfim, todas as suas aplicações aqui. Então, o que eu imaginei aqui trazendo para vocês, né? Boa parte dos nossos clientes, dos nossos pacientes, almejam composição corporal, ou melhora da composição corporal. Perder gordura corporal, manter massa magra ou, eventualmente, ganhar massa magra, como está aqui representado no slide, dentro dessa introdução. E quando a gente observa, né, historicamente, na literatura, inclusive aqui nas diretrizes brasileiras de obesidade de 2016, né, o clássico que a gente estuda na graduação é a restrição energética contínua, focando aqui no caso inicial, né, para perda de gordura corporal. Restrição energética contínua. O que seria isso? Você tem um déficit energético calórico diário, todo santo dia. E aí a magnitude desse déficit calórico diário pode variar, 200, 300, 500 calorias ou até mais. Tá? Mas é só para registrar aqui no primeiro momento que o clássico é esse. Todo santo dia ter uma restrição energética contínua. Foi assim que eu aprendi. Né? E aí, trazendo um trabalho aqui do grande professor Kevin Hall, né, um dos grandes estudiosos aí em composição corporal e composição de dieta, seja rica em carboidrato, rica em lipídio, variando proteína, enfim, tem no trabalho dele, que é exatamente nesse modelo, como vocês estão vendo aqui no PowerPoint, uma restrição energética contínua, e ao longo do tempo, o que está acontecendo? Eu, no primeiro momento, só estou colocando até 3 a 6 meses. Então, vocês estão vendo no gráfico ali o tempo em meses. 3 a 6 meses e o balanço energético ali acontecendo. Vocês estão vendo duas curvas. Vocês já vão entender as curvas um pouquinho mais para frente na apresentação. Mas a primeira curva é aquela curva que você vai conseguir aquele emagrecimento consistente, né, que vai ter que mudar estilo de vida, inclusive, que é a curva em azul. Já a curva em vermelho, como vocês vão observar um pouquinho mais para frente, é aquela que vai chegar no platô e, eventualmente, você vai até reganhar o peso. É uma curva até muito comum na nossa prática, né? Platô e reganho de peso. Esse dado, gente, está representando exatamente isso. As possibilidades de composição de dieta, seja em carboidrato, proteína e lipídio. Composição, tá? Mas aqui tem um déficit energético. Tem um balanço energético negativo, crônico, e que está induzindo emagrecimento. Mas o que eu estou querendo dizer com esse gráfico inicial, com essa primeira figura? Que qualquer dieta, né, conduzida de forma crônica, né, com déficit calórico, pode induzir emagrecimento. Qualquer composição de dieta, né? Principalmente desses 3 a 6 meses, onde você ainda está motivado. E principalmente nessa faixa de tempo, 3 a 6 meses, é onde tem a maioria dos estudos científicos. Não são de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Existem, mas a maioria dos trabalhos bem conduzidos, com humano, crossover, longitudinal, são 3 a 6 meses. E qualquer dieta funcionaria, né, para emagrecimento, desde que tenha o déficit calórico. Então, por exemplo, acho que todo mundo conhece esse grande pesquisador, o Asker Jenkendrup, sou fãzaço dele, e aqui ele está mostrando no post dele que qualquer dieta realmente, seja cetogênica ou muito rica em carboidrato, enfim, jejum intermitente, qualquer uma, vigilante do peso, paleo, qualquer outro nome que você queira dar, mediterrânea, enfim, vegana, se tiver um déficit calórico, você vai chegar ao emagrecimento. É claro que eu não estou aqui explorando como chegar num déficit calórico. Aí tem N possibilidades, a individualidade, a rotina. Esse não é o foco da aula aqui. Só estou querendo frisar no primeiro momento que com déficit calórico a gente chega lá. E normalmente o que sempre nos foi apresentado, historicamente, é a restrição energética contínua. Tá? E aí tem o Kevin Hall, que eu também sou fãzaço dele, ele mexe muito com composição corporal e composição de dieta, ele tem um calorímetro direto no laboratório dele, então ele consegue quantificar em humanos, né, com precisão, o déficit energético estipulado por ele, pesquisador, com toda a comida que é ofertada por ele. Você tem que comer a comida que ele oferta ao longo do tempo, com fome ou sem fome, você está dentro do laboratório dele, você mora lá, você mora num calorímetro direto, ele oscila a composição da dieta e avaliando, por exemplo, a composição corporal, o emagrecimento, para saber se teria alguma dieta mais efetiva que a outra. Eu fiz essa busca aqui no PubMed ontem, eu vi 164 trabalhos do Kevin Hall associados a emagrecimento. Então, realmente, ele é fera, ele é top. Quem quiser dar uma procurada por ele. Em 2015, saiu na capa da Cell Metabolism, uma grande referência aí para a gente, exatamente um dos trabalhos do Kevin Hall. Na figura, na capa, vocês já podem ver que ele tentou, nesse trabalho de calorímetro direto,
2 dietas, uma rica em carboidrato e uma baixa em carboidrato, mais rica em gordura. Não chegou a ser cetogênica, tá? Mas tinha um quantitativo de carboidrato um pouco mais baixo. Característica aqui, gente, tinha um calorímetro direto, foi crossover, então o Thiago participaria do grupo A e do grupo B, do experimento A e B, seja com uma dieta pobre em carboidrato ou rica em carboidrato, como vocês podem ver aqui na legenda. Era uma dieta hipoenergética para induzir emagrecimento, porém isoenergética entre elas, correto? Não foi cetogênica, como eu citei. Detalhe importante, que a proteína era igual, então ele só oscilava carboidrato e lipídio, sendo isoenergético, variava carboidrato e lipídio com a proteína igual. Calorimetria direta, toda a comida fornecida pelo pesquisador, o estudo muito bem controlado. Resultado aqui, falando rapidamente, não deu diferença para emagrecimento. Tudo bem que o estudo aqui foi bem curto, tá, gente? Foi dias, 7 dias, uma semana, se não me falha a memória. Não dava nem para falar muito de emagrecimento, mas ele tem outros trabalhos nessa linha, com tempo maior, 3, 4 meses, mostrando que realmente para o emagrecimento pouco faz diferença, sendo isoenergético e isoproteico. Isoproteico só variando carboidrato e lipídio. Botando em xeque aquela teoria que a insulina engorda, que o carboidrato estimula a insulina, daí você engordaria mais. Botando em xeque isso. Ah, mas Thiago, esse é um trabalho isolado. Correto. Tem essa publicação em 2017, só para fazer essa primeira aparição aqui na nossa aula. Aqui uma meta-análise que avaliou 32 estudos com essa mesma linha de raciocínio, com essa mesma linha metodológica. Quase 600 indivíduos avaliados, proteína também igual, isoproteico, variando carboidrato e lipídio, como vocês podem ver ali na figura. Toda comida, né, fornecida pelos pesquisadores, então você come com fome ou sem fome, por mais que uma dieta possa dar saciedade, por exemplo, você teria que comer, então isso é um pouco diferente da vida real. Às vezes uma dieta pode ser mais sacetogênica para você, isso impactar no desfecho clínico final. Aqui no caso não, você tinha que comer para ficar equilibrado a questão do balanço energético nas 2 dietas. E aqui, de novo, gente, o que a gente observa? Não faz diferença não, tá? Não tem diferença. Se você é isoproteico, isoenergético, varia carboidrato e lipídio. Uma coisa interessante que é o seguinte, aparentemente, pelo menos no curto espaço de tempo, onde são essas principais pesquisas, no curto espaço de tempo, o seu corpo, o seu organismo, que é dinâmico, né, ele consegue se adaptar. Em qual sentido? Né, você pode variar a composição da dieta, ó, você pode variar a composição da dieta, de novo lá, carboidrato e lipídio variando para caramba, que isso não vai influenciar muito na composição do seu corpo. Ou seja, o seu corpo, o seu organismo, as veias metabólicas se adaptam ao fluxo metabólico dos macronutrientes que chegam, sendo isoenergético e isoproteico, tá? Em indivíduos, nesses estudos, normalmente não tem exercício, tá, galera? Não tem atividade física aqui, normalmente são sedentários, né? Mas muito bem controlado o experimento. Vamos adiante. Aquela mesma figura do Kevin Hall, agora estou aumentando e projetando não os 3, 6 primeiros meses, mas os 9, 12 meses. Então, os 6 primeiros meses, qualquer dieta funcionava. Tendo balanço energético negativo, isso acontecia. Correto. E a fase de manutenção? Esse é o problema da clínica. 80%, 90% volta a ganhar peso. Principalmente aquela pessoa, aquele indivíduo, paciente, que não está com um profissional qualificado. Está lá no Dr. Google tentando fazer por conta própria. Por vezes ele não consegue. Então, esse gráfico mostra que a gente chega no platô e depois a gente reganha o peso. Tá? Então, essa é a fase de manutenção, como a gente pode observar também num grande programa de televisão, um tempo atrás aí que passou. Todo mundo ficou magrinho no programa. Quando você vai ver hoje a foto, antes e depois, de novo ganhou-se peso. E alguns imaginam, nesse momento agora, da aula, aluno, graduando, pessoa que já é experiente ou não experiente, caramba, eu estou ganhando peso de novo, segundo aquele gráfico, o efeito platô, depois eu reganho, por conta que o meu metabolismo, olha lá que eu coloquei lá um caracol ali, o meu metabolismo está lento, meu metabolismo está muito lento e por isso que eu reganho peso. E aí não vou me estender muito nesse ponto, mas você tem trabalhos na literatura, de novo, Kevin Hall, trabalhando, por exemplo, com o pessoal obesidade grau 3, o The Biggest Loser, o programa, tem 3 trabalhos aqui na sequência, 2012, 2014, 2016, e vários outros com pessoas de tamanho mais, entre aspas, normal, com seus 70, 80 quilos, porém com um percentual de gordura elevado. E quando você vai ver na literatura, quando você emagrece de 5 a 10% do peso corporal, de 5 a 10% do peso corporal, o que acontece com a sua taxa metabólica basal? Ela diminui, mas não diminui tanto quanto você possa imaginar, pelo menos imaginário comum, as pessoas, os seus clientes que não são da área da saúde. Então, se você pegar lá a fórmula, por exemplo, taxa metabólica basal do Harris Benedict ou qualquer outra, você vai ver que o que mais impacta na TMB é o peso corporal. Não é a idade, não é a estatura, não é o gênero, é o peso corporal. E se você perdeu só 5, 10% do peso corporal, de 80 quilos foi para 70, 72, 73, a sua TMB não caiu tanto assim. Então, em média, 50, 100 quilocalorias por dia.
Posso dizer que seu metabolismo ficou mais lento? Sim, ficou, não posso dizer que não. Mas no imaginário comum, essa magnitude da queda da TMB, acredito eu, é bem maior, 200, 300, 500 calorias. Gente, não é tanto, são 50, 100. E ela não responde por completo, na verdade ela responde pela menor parte, por que você chega no platô e eventualmente você tem um efeito rebote no ganho do peso. Não é porque o seu metabolismo desacelerou. Então tem outras coisas envolvidas. Então, já estou pontuando aqui, né, das causas do platô e para o reganho de peso. Um é TMB, mas é o menos importante. E uma outra situação que acontece de adaptação fisiológica é o aumento da fome. Principalmente essa fome, quando você não come qualidade, então está representada ali no fast food, então você está comendo porcaria, você está comendo, brincando aqui, lixo, e aí você ainda tem um déficit energético muito grande. Então, quanto maior o déficit energético diário, estou colocando ali pelo menos 1.000 calorias, 800 calorias, quanto maior o déficit calórico e comendo fast food, que não vai dar saciedade, a fome vai aumentar. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você não consegue sustentar, principalmente no meio obesogênico. Então, é o seu corpo apertando o botão de alerta, o botão vermelho. Opa, o Thiago não está se alimentando direito, está perdendo peso para caramba. Eu tenho que apertar o botão de sobrevivência. Vai procurar comida e desacelera um pouco. Desacelera na questão da TMB. E também dá para desacelerar no próprio exercício físico cotidiano, tá, gente? Do dia a dia. Isso chama compensação metabólica. Então, também é um termo que tem na literatura. Então, tudo isso diminui. Diminui a TMB, compensação metabólica, você começa a fazer menos exercício espontaneamente, tem até um fator genético aí, aparentemente. O exercício que você faz na academia parece que você faz com mais eficiência, inclusive, gasto calórico um pouquinho menor, mas essa é a parte menos importante. O mais importante é que você perde o autocontrole, né, pelo alimento que está ali na sua frente, e aí você volta a comer um pouquinho mais, sem perceber, sem querer, mas quando você vai ver o seu balanço energético, que era negativo, ficou neutro e, eventualmente, até um superávit. Se isso de forma crônica, você volta a ganhar o peso. Então, está aqui de novo, só resumindo essa primeira parte, o Kevin Hall colocando. O platô, que é o reganho de peso, ou reganho de peso, inclusive, é mais fortemente influenciado pelo que você come, o Energy In. Você volta a comer sem perceber. Perda do autocontrole frente ao alimento, principalmente no meio obesogênico, você tem comida a todo momento. A queda do Energy Out, incluindo aí a queda na TMB, é um fator menos importante. Então, para o reganho de peso, o balanço energético deixa de ser negativo, a gente sabe disso, né, passa a ser positivo, e a fome é muito mais determinante. Tá? Então, essa primeira parte aqui. E aí, alguns podem ficar pensando, até nossos clientes, eu estou aqui tentando a perspectiva da jornada do cliente, do paciente, no nosso consultório, que é aquela pergunta ali, brincando, a pergunta de $1 milhão, tá? Tudo bem, Thiago, você explicou dentro da fisiologia o que pode estar acontecendo para eu ganhar peso, né? Eu tenho que mudar meu estilo de vida, estou no meio obesogênico, estou comendo muito pouco e mal, isso vai dar fome e tal. Ok, isso já entendi. Mas a pergunta de $1 milhão não é essa. Na verdade, é como que eu chego no emagrecimento sustentável, né? Que é a expectativa do nosso cliente. Sustentável. E aí que eu faço essa pergunta. Só temos a restrição energética contínua como opção? Claro que não. Temos outras opções, né? E aí, dentro da evolução aí dos artigos científicos, na história das dietas, enfim, surge uma pergunta que é exatamente essa. Como minimizar as adaptações fisiológicas frente às dietas restritivas? Como minimizar as adaptações fisiológicas? Quais, Thiago? A fome, a queda da TMB, por exemplo, frente às dietas restritivas. Aí eu já botei uma ali, comendo qualidade, com certeza. Tem que comer qualidade, estou representando ali brigadeiro e maçã, representando fast food e representando comida de qualidade, com o mesmo teor energético. Curto espaço de tempo, vai emagrecer da mesma forma, o balanço energético é negativo, mas é insustentável você ficar só no fast food. Então, comer qualidade é com certeza, óbvio. Mas, além disso, é só restrição energética contínua, como eu aprendi há 20 anos atrás na graduação, ou temos mais coisas a fazer? O próprio Felipe, então, na aula anterior, ele colocou o Time Restrict Feeding, que é uma outra situação, uma outra opção, e eu vou tentar explorar um pouco aqui agora a questão, por isso essa introdução, para chegar na restrição energética intermitente. Principalmente essa restrição energética intermitente em função de ciclar o carboidrato. Não é o único que cicla. Por vezes, a proteína lipídio cicla também por tabela. Tá? Mas a grande maioria das vezes é o carboidrato. Seria o carro-chefe. Tá? Então, vamos tentar entender. Tem esse trabalho aqui de 2019, que são considerações teóricas. Então, você vê que ainda tem muito modelo teórico, muita coisa que você pode tentar aplicar na prática, mas, assim, proporcionalmente falando, não tem tanta evidência científica para, assim, qual seria o melhor modelo, né? Já até adianto aqui, qual seria o melhor modelo de ciclar. Eu ciclo carboidrato todo dia, ou a cada semana, ou a cada 2 semanas, um mês, e quando eu aumentar o carboidrato, ou baixar o carboidrato, quanto em percentual do VET? Gente, não tem todas essas respostas na literatura.
né? Você vê a restrição energética contínua está sendo estudada há 50, 60 anos. Isso aqui é muito, muito mais recente. Esse trabalho, inclusive, foi até numa perspectiva para os atletas, que alguns atletas precisam realmente maximizar a perda de gordura, mas retendo essa massa magra. Vamos explorar um pouquinho mais. Então, para quem está começando, no que consiste isso? Né? Um conceito. Né? O ciclo de carboidrato, no que consiste? Como o próprio nome menciona, existe uma oscilação de carboidrato na dieta. Tá? Diferentemente de protocolos bem definidos, por exemplo, dieta cetogênica. Eu falei dieta cetogênica, você já sabe que tem muito pouco carboidrato. Você pode tentar querer explorar um pouco mais qual é o alimento em si que eu estou comendo. Pode ser muito mais assim, do lado vegano, plant-based, ou pode ser carnívoro, ali na churrascaria. Mas você já entendeu que o carboidrato está muito baixo. É cetogênica. Né? Então, você já tem ali uma recomendação mais ou menos específica na composição dos macronutrientes. Cetogênica, a clássica, 80%, 90% de lipídio e por aí vai. No ciclo de carboidrato, não. Né? Então, você tem, por exemplo, você pode ter dias ou semanas de carboidrato médio, alto ou baixo. E o médio, alto, baixo é relativo. Né? É relativo. O que pode ser baixo para mim, de repente, o Joãozinho ali já é muito para ele. Né? O baixo do Michael Phelps, quando ele treinava, era atleta, hoje eu vou comer pouco carboidrato. É uma quantidade absurda para mim, que tem um gasto calórico muito menor. Enfim, então isso é relativo, não está tão bem balizado comparado a uma dieta cetogênica que eu já entendi o que é em termos de carboidrato. Então, o total energético pode ou não oscilar, a gente vai ver isso aqui na prática daqui a pouco, o ciclo de carboidrato ou energético. Na verdade, acaba sendo os dois um pouco. Tem modelo de ciclo de carboidrato que eu só oscilo carboidrato, tá? Tem modelo de carboidrato que eu oscilo também a proteína e lipídio por tabela, o valor energético total. Isso é possível. Tudo depende, não tem certo e errado aqui. Né? Então, quando utilizar o ciclo de carboidrato? Quando que eu vou utilizar na minha prática clínica? De novo, você tem possibilidades. Eu estou trazendo aqui para o mundo da composição corporal. Tentar maximizar o ganho de massa magra, ou retenção dela, e perder a gordura corporal. Então, até escrever ele com cuidado. Olha as palavras. Ó. Em princípio, a maior aplicabilidade é quando o tempo ou a magnitude dessa dieta restritiva, você já está lá há tanto tempo nela, já está te induzindo fome. Você está chegando no efeito platô. Você já está tendo termogênese adaptativa, já está tendo a compensação metabólica. Opa, cheguei no platô. Então, pode ser uma possibilidade, uma aplicabilidade. Chegou no platô, não está conseguindo sair de lá, ainda quer avançar, ainda quer perder peso, emagrecimento? Pode ser no momento agora de você aumentar um pouquinho a oferta do carboidrato, quem sabe? Aumentar um pouquinho a oferta da caloria, para depois voltar a fazer essa restrição, dentro de um cenário que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, em geral, nesse cenário, ambos, o desempenho nos treinamentos e o gasto energético diário diminuem, dificultando o emagrecimento, quando você já está há muito tempo na dieta e já está tendo aquelas adaptações fisiológicas que eu comentei. Tá, então, aquele artigo 2019, das perspectivas teóricas da restrição energética intermitente para o atleta, está aqui, alguns atletas que poderiam se beneficiar. Esporte com categoria de peso. O cidadão tem que bater peso, né, para poder participar lá do evento dele. Então, ele tem que perder muita gordura e tentar preservar a massa magra. Esporte de combate, todos eles, levantamento de peso, tem que bater peso. Jockey tem que bater peso com cavalo, para quem não sabe, para poder participar. Esportes sensíveis ao peso, ó, eventos de endurance. Ninguém quer fazer uma prova longa duração, com um percentual de gordura um pouco maior. Né? Esse sky jumping, você já tem aí na Olimpíada de Inverno, é catapultado, né, a maior distância possível. Então, ele tem que ter uma composição corporal adequada, bem magrinho, com certeza. Né, esportes julgados, pelo menos parcialmente, pela estética ou pela beleza do movimento, você já tem alguns aqui, balé, ginasta, fisiculturismo, então são esportes que poderiam se beneficiar. Tudo isso está naquele artigo 2019, falando na perspectiva do atleta. Né? Então, considerações teóricas. Esse aqui é um estudo clássico, Matador, a sigla, né, Matador, e foi feito com obeso, que a pesquisadora tentou justamente comparar, o objetivo foi comparar as mudanças na composição corporal e na taxa metabólica basal, a partir de duas condições: a restrição energética contínua versus a restrição energética intermitente. Tá? Vamos ver como que isso aconteceu. E olha, aqui embaixo marquei para vocês em amarelo. Todos receberam as refeições em casa. Composição de ambas as dietas: carboidrato 50% a 60% do VET, proteína 15% a 20% e lipídio 25% a 30%. Tá? Nada de comparar low carb com high carb e qualquer outra sigla. Era a restrição energética contínua contra intermitente. Como que foi a restrição energética contínua? 67% do déficit era ofertado. Então, 33% de déficit calórico. Tá? Eram cidadãos obesos durante 16 semanas, representadas ali, vocês podem observar, né, que teve, então, esse processo aí do emagrecimento. Já o grupo de restrição energética intermitente eram blocos de 2 semanas intercaladas.
Então, 2 semanas com déficit calórico, 2 semanas com balanço energético neutro. Então, observa ali a barra cinza. São 2 semanas de balanço energético neutro. Então, quando você voltou a comer, nesse experimento aqui, você não voltou a comer com superávit calórico, tá? Não voltou a comer com superávit calórico. Você voltou a comer equilibrando o seu balanço energético. E levou, no total, 30 semanas, das quais as mesmas 16 semanas em déficit calórico e 14 semanas intercaladas com balanço energético neutro. O que os autores conseguiram observar? Que quando a gente compara os grupos ao longo de todo o experimento, no final do experimento, né, teve uma diferença aí de mais ou menos 5 quilos. 5 quilos emagreceu mais quem fez a restrição energética intermitente. 5 quilos. Tiago, foi massa magra ou foi gordura corporal? Então, esse gráfico fica claro aqui que a massa magra está preservada, não teve diferença, tá? Vocês podem observar, barra branca contra barra preta, não deu diferença aqui entre os grupos na retenção dessa massa magra. Quando você vai para a composição corporal, agora olhando a gordura corporal, aí deu diferença. Aqueles 5 quilos basicamente eram gordura corporal. Você veja, então, que a restrição energética intermitente era em cima, marcado, perdeu 12,3 quilos, mais ou menos 4,8, e a restrição energética contínua, né, 8 quilos, mais ou menos 4,2. Aí deu diferença. A mensuração aqui foi por pletismografia, que é um método também bastante adequado. Tá? Uma das justificativas foi exatamente essa, por isso a minha introdução, de falar da termogênese adaptativa, da queda da TMB, da fome, enfim, porque aqui ele mostrou que pela restrição energética intermitente versus a contínua, o que aconteceu? Esse gráfico é da contínua, aquele basicão, restrição energética contínua, 16 semanas, né, com déficit calórico de 33% do VET. Então, quando ele mensura, vocês podem observar no gráfico, a linha em preta é o mensurado, é o real. Né? Então, é TMB mensurada real por calorimetria indireta. Já a barrinha em branco, né? O gráfico em branco, o quadradinho branco, é o predito pela fórmula. A diferença na TMB predita pela fórmula e a mensurada, de fato, é a termogênese adaptativa. E aí ele viu que aqui aconteceu. Quando eu fiz uma restrição energética contínua durante 16 semanas nessas condições, aconteceu a termogênese adaptativa esperada pela dieta restritiva. Quando você olha aqui agora, isso não aconteceu. Termogênese adaptativa não aconteceu no grupo de restrição energética intermitente. Então, esse foi um dos fatores justificados pelos autores para mostrar o porquê da maior perda de peso corporal pela restrição energética intermitente, justamente pela termogênese adaptativa ser menor. Não dá para falar aqui muito pela questão da fome, tá, gente? Porque era muito bem controlado, em tese, era muito bem controlado, era ofertado sempre os 67% do VET. Né? Então, era mensurada a cada 1 ou 2 semanas, a cada bloco, a TMB novamente, para ver qual era a expectativa ou a demanda energética diária, para você redistribuir e ficar sempre com 67% do VET. Então, não dá para falar muito aqui a questão da fome. Será que deu mais fome ou menos fome? Não dá pelo modelo metodológico. Eu acredito, Thiago, na vida real, né, a fome fica mais tranquila. Isso que eu acredito até mais atualmente na questão do refeed, que nada mais é você voltar a comer por um período estipulado, que tem início, meio e fim. Então, alguns acreditam, ou têm fé, vou ter que ir brincando, como se fosse esse guepardo ou leopardo, que corre muito, a expectativa é que a sua taxa metabólica basal aumente muito após o refeed. Eu, Thiago, não vejo muito por aí. Eu vejo o refeed muito mais pela questão de você proporcionar uma aderência maior para o seu cliente, o paciente, aliviar a questão do psicológico, principalmente se a dieta estiver muito restritiva, né, com déficit calórico grande, você dá uma aliviada, alivio psicológico, enche aquele corpo de glicogênio corporal, ele consegue treinar um pouco melhor ao longo dos próximos dias, né, fica mais feliz, vamos dizer assim, principalmente se o refeed for rico em carboidrato. Né? Então, o refeed rico em carboidrato. Você consegue treinar melhor, fica mais sociável, inclusive, tá? E aí eu vejo muito mais por aí, a questão da aderência. Nem tanto por aumentar a TMB. Lembra, o que impacta mais na TMB é massa corporal total. Se o seu refeed aumentou muito essa TMB e ela chegou aos valores que eram antes da dieta, é porque muito provavelmente você ganhou aquele peso corporal total de novo. Né? Porque o que mais impacta na TMB é o peso corporal total. E aqui não estou falando só de água. No refeed você vai ganhar água. Você vai ganhar glicogênio corporal, retenção hídrica, o seu peso vai aumentar um pouco. Mas se aumentar na magnitude do que estava, né? Aí sim a sua TMB volta ao normal. Mas isso eu não quero. Eu não quero que você volte ao peso que estava. Né? Você está no processo de emagrecimento. Então, eu vejo muito mais o refeed, na minha opinião, pela questão da aderência. Tá? Eu acho que funciona bastante você dar aquela quebrada ali no psicológico. Mas vamos avançar. Então, eu mostrei algumas evidências, principalmente ali desse estudo que tem a sigla Matador, e agora eu vou para a prática clínica. Aqui, gente, não tenho tanta evidência assim.
tá? Vamos caminhar naquele mundo sombrio ainda, que a gente não tem tanta evidência para sustentar, tá? Então, eu bolei, né, esse cidadão. São 3 exemplos com a mesma pessoa, né? Então, ali você tem um homem de 80 quilos, eu não estou conseguindo ler tudo, porque para mim o slide está grande, tá? Mas ele tem 80 quilos, aqui acho que está com 18% de gordura. 18% de gordura, a fome está controlada, o treino e a disposição diárias podem melhorar. Esse é o relato dele, ó. Estou treinando, minha disposição até pode melhorar. Está indo bem, mas eu posso melhorar. Minha fome está controlada. Gordura corporal não está diminuindo como eu quero, como estava desejado. Ou seja, ele está com um pouquinho de capa de gordura, dá para aumentar. Minha sugestão, tá? Que agora é uma sugestão que eu destaquei em amarelo. Dá para ofertar um déficit energético diário mais agressivo. O cara não está com fome, não está perdendo tanta gordura quanto queria, está com 18% de gordura, homem. O treino à disposição diária não está de todo ruim. Quer dizer, ele está comendo bem. Dá para ser mais agressivo. Então, o que você está vendo ali? O gasto energético do dia, está escrito ali em cima, que eu botei como GE, então é o gasto energético do dia, está estimado, 3.000 calorias por dia. Esse é o gasto dele. Então, você pode ver ali embaixo agora, olha lá o VET ofertado, lá embaixo, está em vermelho. 2.500 calorias. Isso é o atual, como ele chegou para você. Então, ele tinha um gasto calórico diário de 3.000 calorias, está sendo ofertado 2.500 calorias e está nesse panorama. Não está perdendo gordura como quer, a fome está controlada e o treino pode ser melhor. Então, minha sugestão tem amarelo. Vamos ofertar um déficit energético diário mais agressivo? Vamos lá. Então, o que eu fiz? Primeiro, olha lá embaixo. O déficit energético diário ficou mais agressivo de novo. Por quê? O que eu fiz? Lá embaixo não, vamos olhar aqui em cima primeiro. Você tem, agora estou oscilando o carboidrato, tá, gente? Oscilando o carboidrato. Temos o carboidrato dito alto, dito médio e o baixo. Durante uma semana, vamos pensar aqui num microciclo de uma semana. Carboidrato alto, 2 vezes na semana. Carboidrato médio, 2 vezes na semana. Carboidrato baixo, 3 vezes na semana. Tem que ser sempre nessa proporção, Thiago? Não, não tem que ser sempre nessa proporção. Isso aqui é só um modelo. Tenho que variar carboidrato todo santo dia, Thiago? Também não. Você, inclusive, pode variar, bloquear o carboidrato baixo 1, 2 semanas, depois, na outra semana, você aumentar um pouco, na outra aumentar, depois voltar a diminuir. N possibilidades, não tem certo e errado, tem pouca evidência, como eu falei. Olha o atual dele, né? Sua primeira coluna, o atual. 1,5 gramas de carboidrato quilograma peso dia. O cidadão com 80 quilos, isso dá 120 gramas, né? 120 gramas de carboidrato. Vezes 4, para chegar nas calorias, 480 calorias. E mais ou menos isso representa 20% do VET, né? O atual dele é 4 gramas de proteína. Ele chegou assim, é proteína para caramba. Dá para baixar um pouco isso. Tem 4 gramas de proteína quilograma peso dia, ou seja, 4 vezes 80 dá 320 gramas de proteína todo dia. Vezes 4 dá 1.280 calorias, de 50% do VET mais ou menos. Quer dizer, é muita proteína. E o lipídio, 80 gramas de lipídio, 1 grama quilograma peso de lipídio, dá 80 gramas de lipídio, vezes 9 para chegar nas calorias, são 720 calorias, dá mais ou menos 30% do VET. Tá? E o VET é, então, de 2.500 calorias, com déficit calórico diário atual de 500 calorias. Como eu quero apertar esse déficit calórico, já que ele quer perder mais gordura, eu vou apertar. E aí vocês podem ver que no carboidrato alto, o déficit calórico são as mesmas 500. No carboidrato médio, deu 820 de déficit calórico. E no carboidrato baixo, deu 1.140 de déficit calórico. Tiago, faz essas contas e faz a média. Está escrito em amarelo ali do lado na sua esquerda. Isso deu mais ou menos 865 calorias de déficit calórico médio todo santo dia. Então, eu apertei de fato. Ele tinha um déficit calórico de 500 e passou para quase 900. E o que eu fiz com ele? Carboidrato alto. Cheguei a 4 gramas de carboidrato quilograma peso. Mas, Thiago, você aumentou carboidrato pra caramba, isso não vai aumentar o VET? Não. O VET está estipulado, são 2.500 calorias. Ele tem um déficit calórico de 500, está lá. Isso não mudou, tá? Isso não mudou. E eu não tenho medo de carboidrato. O carboidrato não vai engordar, por isso também a apresentação inicial. Oscilando carboidrato e lipídio, mantendo proteína igual, você não tem problema nenhum. A questão da insulina, isso não tem nada a ver, isso não engorda, não é por aí. E está comendo qualidade, não é porcaria. Esse 4 gramas de carboidrato aqui, talvez ajude ele até a aumentar e melhorar a qualidade do treino dele, treinamento, a depender do treino. Estava 1,5 gramas, cheguei para 4. Você pode observar que eu não mexi na proteína nos dias propostos, né? Então, o atual era 4 gramas de proteína, eu baixei para 2,5 e mantive. Eu só oscilei o carboidrato na minha proposta inicial aqui, ó. A proteína ficou 2,5, 2,5, 2,5. O lipídio ficou quase, né, 0,6, 0,6, 0,6 gramas de lipídio quilograma peso. Então, eu bloqueei a proteína e abaixei, comparado ao atual. Eu bloqueei o lipídio e abaixei, comparado ao atual. E eu fui oscilando, na verdade, o carboidrato. E aumentei muito, para ele poder treinar com melhor qualidade. E o déficit calórico, você já entendeu, foi menor.
quando você olha aquele microciclo da semana. Então, pode ser uma estratégia, estou ciclando carboidrato, estou ciclando caloria total para tentar emagrecer esse sujeito que estabilizou. Ainda aí, você pode pensar assim, Thiago, no dia de carboidrato alto, eu posso treinar um pouquinho mais pesado, como está escrito ali, ó, pelo menos esse modelo. O halter está grandão, estou treinando mais pesado, grupamentos maiores, grupos prioritários, né? Quando você já tem no carboidrato médio, são grupamentos menores, tipo um deltóide, um bíceps, um tríceps. Ali já no início, no grupamento maior, você já tem um dorsal, você já tem o membro inferior, o próprio peitoral pode entrar ali. E o carboidrato baixo, né? Você vê até que é relativo. Esse carboidrato baixo ainda é superior ao que ele vinha consumindo. É até mais alto, mas está baixo nessa perspectiva agora. Você pode valorizar, por exemplo, treinamento cardiorrespiratório, até fazer um aeróbio, um HIIT, enfim. Aí é com o treinador, parceria, educador físico e nutricionista, tá? Mas vamos adiante. Agora estou no número 2. Eu saí daquele paciente, tá? Agora é o mesmo, pode até ser o mesmo, porque ele ainda tem os mesmos 80 quilos, o que mudou agora é o percentual de gordura. Ele não tem mais 18% de gordura, agora esse cidadão está com 12%. Ele deseja ainda diminuir o percentual de gordura, ele quer dar aquela definida. Já está nessa dieta meses, semanas e meses, nessa dieta atual. A dieta atual não mudou, tá, gente? É o mesmo padrão, mesma coisa. A dieta atual não está mudando. Está sem disposição para treinar. Então, isso já me chamou atenção na anamnese. Ó. Sem disposição para treinar, se sente fraco, está com fome, está ficando com fome. Gordura corporal já não vem mais diminuindo na mesma taxa. Isso também é até esperado, ele até relata que vem saindo da dieta com frequência. Então, isso justifica, né? Por que não está conseguindo esse emagrecimento sustentado, como ele estava querendo, pelo menos na mesma taxa de perda de gordura, não vem conseguindo, né? Se sente fraco com fome, enfim. Fraco com fome, sem disposição para o treino, está faltando carboidrato. Então, qual foi a minha sugestão aqui nesse caso agora? Que ele já não está tão gordinho, está com 12% de gordura. Sugestão, olha lá, está destacado em amarelo lá em cima, aumentar o carboidrato, mas manter o DE. O que é o DE? É o déficit calórico. Eu vou manter o déficit calórico, porque ele já não está com percentual de gordura tão alto. Então, dá para manter esse déficit calórico de 500 calorias. Você pode ver lá embaixo na tabela, são 500 calorias de déficit para todas as situações. Aí, o que eu fiz aqui? Aumentei o carboidrato. Gente, mas se eu aumentei o carboidrato comparado ao atual e estou mantendo o VET é 2.500, estou mantendo o VET, estou aumentando o carboidrato, agora eu tenho que mexer ou na proteína, ou no lipídio, ou nos dois. E foi o que eu fiz. Mexi na proteína e no lipídio. Então, observem lá. No carboidrato alto, joguei para 4 gramas de carboidrato, né? E no dia de carboidrato alto, a proteína eu abaixei, porque eu acho que 4 gramas de proteína é muita coisa, eu abaixei para 2,5 e o lipídio 0,58. Ficou igual ao exemplo anterior, tá? Então, um déficit calórico aqui de 500 calorias. O que mudou foi agora. Carboidrato médio, 2 vezes na semana. 3 gramas de carboidrato, agora eu botei 3 de proteína e 0,8 de lipídio, com déficit calórico das mesmas 500 calorias. E o carboidrato baixo, 2 gramas de carboidrato, 3,5 de proteína, 1 ponto de lipídio e as mesmas 500 calorias de déficit. Então, é uma oscilação. Posso dizer se é superior ou melhor ou pior do que qualquer outra estratégia que você possa estar imaginando aí, em termos de fluxo, né, de macronutrientes, estabilizando ali o valor calórico? Eu não posso dizer, porque não tem tanta evidência. É uma sugestão aqui. E aquele raciocínio do carboidrato baixo, médio, alto, você pode acoplar o treinamento. Então, aqueles dias mais leves ou até de sedentário, você vai com carboidrato mais baixo. Então, o treinamento induz a demanda por carboidrato. Seria mais ou menos essa a ideia. Tá? E quanto mais obeso você for no início, ou seja, no início do processo de emagrecimento, aí até uma outra, seria um parênteses aqui, quanto mais obeso você for, você perde proporcionalmente aquele 1 quilinho na balança, mais gordura corporal, tá? Mais gordura corporal, tipo 80% de gordura corporal e 20% de massa magra para cada quilo que você perde na balança. Quanto mais obeso você for. Se você for magrinho, 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 né, como esse cidadão aqui está ficando, 12%, 10%, 9% de gordura, proporcionalmente você perde, quando comparado ao obeso, você perde mais massa magra. Vou dar um número aqui. Cidadão com 5 a 10% de massa gorda no início, 5 a 10% de massa gorda no início do processo de emagrecimento. Ele pode perder, por exemplo, 30% de massa magra e 70% de gordura corporal, naquele 1 quilinho que ele perdeu na balança. Isso tem trabalhos do Kevin Hall mostrando. Normalmente, quando não está associado a treinamento contra a resistência, que tem algumas variáveis que conseguem reter essa massa magra. Treino contra a resistência, aumentar um pouquinho a proteína, o tamanho do déficit calórico talvez seja até o mais importante. Quanto maior o déficit calórico, mais massa magra proporcionalmente você pode perder. Então, o tamanho do déficit calórico, a composição corporal inicial, mais magrinho, você não tem gordura para tirar, você já está magrinho, você vai perder mais massa magra comparado ao obeso. Né? Aí você pode fazer o treinamento de força para reter essa massa magra, dar sinalização celular para reter massa magra, aumentar um pouquinho a proteína,
talvez até uma creatina possa ser vantajoso. E se o cidadão tiver com esteroide anabolizante, aí ele retém massa magra tranquilo. Pode até aumentar o déficit calórico, porque a sinalização do esteroide anabolizante vai conseguir reter aquela massa magra. Agora, por exemplo, o cidadão fisiculturista que seja natural, né, ele tem que ficar um pouquinho mais de olho, porque ele já está muito magro, e se ele está no processo de emagrecimento do cut, por exemplo, sem hormônio esteroide, é até favorável, já que você vai ter que consumir pouca comida, né, ou pouca caloria, vamos colocar assim, tirar do lipídio. Hoje em dia as evidências são para isso. É fazer low fat, é tirar do lipídio para preservar a proteína e o carboidrato. Então, imagina, você já está comendo menos caloria total. Eu tenho que tirar dos macronutrientes. Vou tirar de onde? Do carboidrato? Não. Da proteína, não. Vamos tirar do lipídio, low fat. É claro que em algum momento do carboidrato você vai ter que tirar também, mas não precisa zerar o carboidrato. Como eu vejo muito aí, zerar. Não há necessidade alguma de zerar. Não há necessidade nenhuma, assim, cetogênico emagrece mais, insulina. Isso não existe, tá? Pelo menos é a minha visão, a minha perspectiva. Bom, provável que com o maior consumo de carboidrato ele passe a treinar melhor, como eu já havia dizendo, o treino dele está se sentindo fraco, está com fome, o dia renda melhor e, quem sabe, com o melhor treino haverá maior preservação da massa magra, melhor treino, como eu acabei de falar, treinando, retendo massa magra. Melhorar a qualidade da alimentação. Aqui eu não explorei a alimentação, o que de fato ele comia, mas sempre a gente tem que pensar na qualidade nutricional. E aqui é o bonequinho número 3, gente. Esse aqui já está ali com os seus 8% de gordura, né? Então, ele também ainda quer secar ainda mais, vamos dizer que ele esteja no cut, ele ainda quer secar, perder mais massa gorda, mas já está ali no limite. Então, o que eu sugeri no indivíduo 1, que estava mais obeso? Aumentar o déficit calórico, de 500 foi para quase 900. No indivíduo 2, o que a gente fez? Manteve o déficit calórico, de 500 ficou em 500. O que eu estou sugerindo aqui agora? Já está magrinho. Eu sei que se aumentar muito esse déficit calórico diário, ele pode perder mais massa magra. É o principal fator, é o principal. Então, o que eu vou fazer? Cara, você está com 500 de déficit calórico, vamos diminuir isso. Vamos chegar para quanto? Em média, vocês podem ver lá embaixo, está amarelo, 362. Eu também oscilei carboidrato, oscilei caloria, né? De forma que ficou em 362. E você pode observar que quanto mais magrinho, eu acho interessante você aumentar os blocos ou os dias high carb, carboidrato alto. Então, aqui está destacado lá em cima em amarelo. O carboidrato alto, pela primeira vez, apareceu 3 vezes. Antes estava 2 vezes na semana. Aqui apareceu 3 vezes. Então, tem carboidrato alto 3 vezes na semana, carboidrato médio 2 vezes na semana, e o carboidrato baixo, que estava 3 vezes na semana para todo mundo, agora ficou com 2. É uma sugestão. Quanto mais magrinho, dá um pouquinho mais de carboidrato para ele. E o déficit calórico não precisa ser tão agressivo. Quanto mais agressivo, maior chance de perder massa magra, principalmente se não tiver hormonizado. Então, aqui tem uma parte da literatura já de 2014, quase 10 anos, mostrando isso que eu estou falando. Caso o atleta tenha um percentual de gordura baixo, o principal objetivo é manter ou ganhar massa magra, performance, enfim. Pode-se trabalhar com as faixas menores de proteína e aumentar mais o carboidrato. Criar déficit energético limitando o consumo de lipídio. Criar déficit energético limitando o consumo de lipídio. É low fat, 20% do VET, por exemplo, é preferível para a manutenção da performance, que ele ainda está treinando. Treinar com carboidrato baixo é difícil. Tem gente que consegue, ok, mas é difícil, você está fora da curva, né? Então, preferível é tirar o lipídio em detrimento do carboidrato. Déficit energético de 500 calorias por dia. Protege mais a massa magra, ou massa isenta de gordura, e a performance do que o déficit energético maior, especialmente em fisiculturista não hormonizado. Eu acho que isso já destaquei bastante. Aqui, gente, não mudou nada. Aqui é como se fosse um resumão. O que você olha lá em cima, no número 1? Bonequinho número 1 e bonequinho número 2. No número 1, ele está naquela situação que ele quer ganhar peso, está comendo pra caramba, quer ganhar peso. E aí eu representei ali o carboidrato naquele prato de macarrão, mas pode ser qualquer outra fonte de carboidrato. Não temos tantos trabalhos científicos para ver qual é a melhor distribuição de carboidrato no momento do bulk, né, que você quer comer para ganhar peso corporal. Então, em tese, eu distribuí ali, como vocês podem observar no modelo, carboidrato ao longo do dia. A proteína está representada pelo pote do whey protein, mas pode ser comida. Não precisa, está até na legenda ali embaixo na sua esquerda. É uma refeição proteica. Não necessariamente suplemento. E aí a gente sabe que você distribuir essa proteína ao longo do dia é o melhor que você tem que fazer, seja na situação 1, seja na situação 2. Então, para maximizar essa retenção de massa magra e eventualmente ganhar massa magra. Proteína. Então, faça 3, 4 refeições de proteína no dia, 5, 6, se der, ok? Mais ou menos isso. A cada 3, 4 horas, refeição proteica, tá? Você está vendo que também está simbolizado o treinamento ali, na situação 2. O que difere na situação 1 para 2? A 1 você come mais caloria, mais comida e mais caloria. E às vezes você até empurra, até mais difícil para o fisiculturista que quer subir de categoria essa fase, né? Então, eu tenho fisiculturistas amigos que realmente, a fase do bulk é muito mais difícil, né, do que secar, por exemplo. Então, o cara tem que
empurrar literalmente comida. Então, a grande diferença ali é a caloria total, né? E também, óbvio, a questão da proteína, o fracionamento é igual nas duas situações, fracionamento é igual, mas a quantidade total em grama, quilograma peso, no 2 é maior, como está representado no modelo, né? Então, quando eu venho tirando macronutrientes da dieta, estou na fase ali do cut, estou tirando, eu estou privilegiando a proteína, porque tem que manter essa massa magra, retenção de massa magra, privilegiando. Então, assim, em números, né? Na situação, eu posso ter 1,2, 1,4, 1,6 gramas de proteína quilograma peso no dia. Já na situação 2 de baixo, um pouco mais. 2, 2,5, 3. Tem trabalhos até com 3,5, quem sabe 4. Eu sou conservador, acho que 2,5, 3 já está de bom tamanho, tá? E aí o carboidrato ali na 2, é uma sugestão também, já que você está comendo menos carboidrato, e o comer menos carboidrato, acho que vocês já entenderam, não é porque ele engorda ou deixa de engordar, longe disso. Eu estou comendo menos carboidrato porque eu estou com um déficit calórico ali, às vezes, de 1.000 calorias. Está muito pesado, eu tenho que tirar de algum lugar. Eu tiro do carboidrato também, o lipídio já está bem baixo. Tiro do carboidrato. E para privilegiar aquele pouco de carboidrato que eu estou consumindo ao longo do dia, eu boto ali no pré-treino e perto do treinamento, para ele poder treinar com qualidade, tá? Poder treinar com qualidade. Então, vocês podem ver ali na sua esquerda a seta, o lipídio e a caloria cai, é low fat e é hipocalórico, da situação 1 para 2. Eu acho que está tudo muito bem definido ali. Passando aqui também, o que vocês estão vendo aqui no seu lado esquerdo? Está escrito ali, ó, mais ou menos no meio do slide, né? Ali no esquerdo, competição. Imagina que é um fisiculturista, ele tem uma competição-alvo, uma data-alvo. Então, o que eu botei ali, ó, nas setas em vermelho do lado? Normalmente, essa fase aí do pré-contest, por exemplo, tem 12 a 16 semanas, às vezes um pouco mais, principalmente para o cidadão que não está hormonizado, ele precisa de mais tempo para poder dar aquela secada, pode chegar a 20 semanas, 25 semanas, enfim. Então, você tem esse tempo aí para se preparar. O ideal é que você chegue no tempo zero, quando você vai começar essa fase do cut, por exemplo, estou falando aqui então de perder gordura e tentar reter massa magra, composição corporal, para homens, olha lá na sua esquerda ali do lado, é amarelo destacado, 10 a 15% de gordura inicial. E para mulheres, de 15 a 20%, pelo menos. Se chegar um pouquinho mais gordo do que isso, provavelmente para esse mesmo tempo, o déficit calórico vai ter que ser mais agressivo. As estratégias terão que ser mais agressivas e isso pode dar um problema maior, tá? Então, o ideal é chegar já com um percentual de gordura bastante adequado e você faz essa preparação, 12 a 16 semanas, por exemplo. A ideia é que o percentual de gordura vá diminuindo. Olha as setas vermelhas na sequência, gente. Quanto mais próximo ali da competição, o déficit calórico, por vezes, aumenta. Está chegando perto da competição, ainda tem que tirar aquela gordura, não tô conseguindo, o déficit calórico vai ter que vir. Às vezes, até tomando fármaco, né, para aumentar o mapa, para aumentar o metabolismo basal, para cortar a fome, para dar saciedade, porque não é fácil, né? Então, por isso que se você chegar com um percentual de gordura mais ajustado, você não precisa, quantitativamente falando, utilizar tantas dessas estratégias mais complexas, né? Mais drásticas, vamos colocar assim. Fibra, galera, isso dá saciedade. Então, é muito bom colocar alimentos com fibra, né? Até o trato gastrointestinal funcionar bem. Então, botei ali, ó, arroz, batata e macarrão, e botei um sinalzinho de menos. Eu tenho que comer carboidrato? Eu tenho que comer carboidrato. Eu, Thiago, comeria menos arroz, batata e macarrão, e comeria mais da fonte do carboidrato, como está na seta ali do lado, que é a outra setinha vermelha, leguminosa, salada e fruta. Principalmente as frutas com densidade energética baixa. Tá? Então, você tem algumas aí, melancia, por exemplo, kiwi, para você dar saciedade, você dá fibra, você dá compostos bioativos, dá o carboidrato, que é pouco que você está dando, tá? E num volume grande. Né? Se você dá uma batata, o volume é pequeno, isso não dá saciedade. Então, um volume grande de comendo salada, fruta, leguminosa, não há problema nenhum. Esquece que o negócio de frutose, da esteatose hepática da fruta, isso não existe. Tá? Então, beleza. Então, botei outras considerações ali, ó. Perto da competição, que está ali em amarelo, carboidrato. Alguns chegam a zerar, no meu interesse, não precisa, na grande maioria das vezes, principalmente para o cidadão do dia a dia da academia, o atleta profissional, alguns precisam. Né? Tá chegando perto da competição, não tem mais de onde tirar, ele errou um pouco na mão, tem que tirar do carboidrato, ok. Mas só uma perspectiva ali. Proteínas, né? 2 gramas, 2,5, vai chegando perto da competição, ela aumenta um pouco, para tentar reter essa massa magra. Tá? E aí pode ser proteína, entre aspas, origem animal, origem vegetal, não vai ter tanto problema, não. Em cima já tinha destacado também verde, ó, redução gradativa do carboidrato. O não hormonizado pode fazer blocos high carb, um pouquinho mais blocos high carb, já tinha comentado também. O aumento gradativo de proteína quando vai chegando perto ali da competição. Considerar a resposta individual. Óbvio, tem gente que consegue tirar bastante carboidrato, se sente bem, e outros não. Né? Então, você tem que ir ali no tete-a-tete, individualizado, no consultório, ver quem consegue e quem não consegue. O que não dá é para tirar como padrão. Tira todo o carboidrato, faz cetogênica que vai emagrecer mais. Não é por aí.
Nenhuma dieta cetogênica emagrece mais. É mais uma estratégia de tantas outras. Não existe esse modelo da insulina engorda, isso realmente eu não consigo compreender, concordar. Aqui é um outro resumão também, que eu já tinha comentado, que é o seguinte. Olha ali em cima do seu modelo direito, aquele bonequinho que eu coloquei. Isso está na literatura. Então, como eu falei, a composição corporal inicial impacta, influencia da perda na qualidade ou na composição do peso perdido. Então, você veja, um cidadão obeso com 25% de gordura, quando ele perde 1 quilo na balança, normalmente ele está perdendo 90% de gordura, 10% de massa magra. Isso está na literatura. Um cidadão mais magrinho, com 9% de gordura, já está perdendo 80% de gordura e 20% de massa magra. Se esse cidadão tiver 5% de gordura, está na fase do cut, está bem magrinho, essa massa magra pode chegar até 30%. São 3 vezes mais comparado ao obeso, 3 vezes mais. Então, você veja que a composição corporal realmente impacta. Então, vamos aqui agora para o quadro. Olha lá. Quanto maior o déficit energético diário, que é o fator mais importante, quanto maior o seu rombo no déficit calórico diário, fator mais importante, quanto mais magro for o indivíduo, então, olha, acabei de falar, quanto mais magro for o indivíduo, mais massa magra você perde. Quanto menor o percentual de gordura atingir, mais massa magra você vai perder proporcionalmente. Quanto menor o nível de carboidrato na dieta, por exemplo, a cetogênica, carboidrato protege a proteína nesse modelo de déficit calórico, né? Prejudica o treino, inclusive, com pouco carboidrato se o treino for intenso. Então, faça o low fat, isso já mostrei. Então, quanto maior o déficit calórico, quanto mais magrinho você for, quanto menor a quantidade de carboidrato você tiver, o treino contra a resistência, mais importante, e o consumo de proteína, eventualmente até uma creatina, mais importante até para os atletas naturais, que não estão tomando esteroide, devem ser elevados, treinar contra a resistência, proteína, creatina, deve ser elevado na tentativa de minimizar o catabolismo muscular que provavelmente vai acontecer. O atleta hormonizado é outra história. Agora, o não hormonizado provavelmente vai perder em algum grau, que é a realidade do seu consultório. O cara que está no dia a dia, não está tomando esteroide, nada disso, já está magro, está com déficit calórico muito grande, olha, para não perder tanta massa magra, o déficit calórico não pode ser tão grande. Vamos fazer um treininho de força, né? E vamos aumentar um pouquinho a proteína, quem sabe dar uma creatina. É por aí que eu estou tentando levar essa discussão. Uma outra pergunta, já caminhando para o fim, uma outra pergunta aqui durante o processo de emagrecimento, aquela pergunta de $1 milhão, é se invariavelmente, olha, Thiago, você está me dizendo que quando a gente perde peso na balança, invariavelmente, será que eu perco sempre um mix, um combo entre massa gorda e massa magra? Sempre tem os dois, uma determinada proporção? Na verdade, aparentemente não. Então, você veja aqui mais um post do Jack Drup, referenciando uma outra revista, e até destaquei esse valor aqui, 500 calorias. O que representa isso, Thiago, 500 calorias? É o déficit calórico. Aparentemente, indivíduos sedentários, obesos, pouco treinados, com um déficit calórico de até 500 calorias, então não é um déficit calórico tão grande assim, um déficit calórico de até 500 calorias, fazendo o treinamento de força, aparentemente, ele consegue sim reter e até ganhar um pouco de massa magra e perder gordura simultaneamente. Simultaneamente. Como assim, Thiago? Eu não tenho que ter um superávit calórico para ganhar massa magra? Com superávit calórico, você potencializa o ganho de massa magra, com certeza. Isso não quer dizer, nessas condições, sedentário, obeso, pouco treinado, você não consiga ganhar essa massa magra mesmo em déficit. Então, o que acontece? Aparentemente, aquela energia da queima da gordura, né, da lipólise, a oxidação da gordura na sequência, essa energia gerada vai bancar a síntese proteica que está sendo estimulada pelo treino contra a resistência. Então, essa seria mais ou menos a ideia, tá? Então, a energia da queima da gordura pode ser canalizada para a síntese de massa magra nessas condições. O cidadão treinado já seria um pouquinho mais difícil isso estar acontecendo. Bom, Thiago, e para quem está querendo ganhar peso, ganhar massa magra, peso, tem que ter um superávit calórico? Tem que ter um superávit calórico, isso vai maximizar o processo. Mas até quanto? Porque eu não quero ganhar gordura corporal, eu não quero um combo de gordura corporal, eu só quero massa magra. Aí, aparentemente, segundo essa publicação aqui do Aragon, que também trabalha muito na área, é o seguinte, cidadão, olha lá, avançado, muito bem treinado, ele até coloca mulher também. Cara, você quer ter um superávit calórico para ganhar massa magra, está treinando contra a resistência? Ok. Até 10 a 20% a mais da sua demanda. Mais ou menos, de 250 a 500 calorias de superávit calórico. Você já está no topo, você já está no teu limite, você já é treinado. E principalmente optar pela proteína. Esse a mais seria de proteína. Então, ele coloca aqui que esses indivíduos já altamente treinados, se você ter um superávit calórico um pouquinho mais avantajado, a capa de gordura pode vir por tabela. Tá? Já o indivíduo não treinado, está aqui embaixo, destacado em amarelo, o indivíduo não treinado, iniciante, destreinado, segundo essa publicação, você pode aumentar o VET até 20% a 40%.
né? Ou seja, de 500 a 1.000 calorias, principalmente de carboidrato agora. De carboidrato, poderia ser sem problema algum, que poderia estar sendo canalizado para esse ganho de massa magra. Claro que isso aqui é nível geral, de uma forma individualizada, você vai fazendo as reavaliações no seu consultório e vai vendo o que está dando certo ou não. Pontos-chave, gente, finalizando, pontos-chave. Ciclo de carboidrato tem uma boa base mecanicista, fisiologia bioquímica, eu expliquei, tem uma boa base, de fato, né, para melhorar a composição corporal. Poucas evidências científicas quando eu comparo, por exemplo, com a restrição energética contínua. Maior aplicabilidade, na minha visão, é em dieta hipocalórica, é quando você chega no platô e quer emagrecer, maximizar o ganho de massa magra e perder mais massa gorda, né? Então, dieta hipocalórica, para mim, tem mais aplicabilidade do que você ficar oscilando numa dieta hipercalórica. Paciente pode ser sedentário? Até pode, mas eu consigo ver melhor no praticante de atividade física. E esse é o finalzão. Então, você tem dois lados aqui, o mais gordinho e o mais magrinho. Então, seu lado esquerdo, o mais gordinho, paciente com percentual de gordura elevado, onde o principal objetivo, naquele momento, é perder gordura corporal. Sugestão, aumentar os dias, os blocos de carboidrato baixo, vamos comer menos, ter um déficit calórico mais agressivo, realizar mais exercício cardiovascular, aeróbio, HIIT, seja lá o que for. Manter o déficit energético mais agressivo. E do seu lado direito, o cidadão já está mais magro, né? E o principal objetivo é definição muscular, retenção de massa magra. Não está rendendo muito no treino, alguma coisa assim, já está cansado, fraco, porque a dieta está restritiva, já está pesada. A sugestão é aumentar, né, os blocos aí de carboidrato alto, aumentar os blocos de carboidrato alto. Né? Não precisa ser um déficit calórico tão agressivo. Então, minimizar esse déficit calórico, chegar aí até 500, que seja mais ou menos isso. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu cumpri meu tempo, né, minha proposta de estar conversando aqui com vocês um pouco, né, sobre as evidências